Donald Trump. Um nome que provoca reações instantâneas: amor, ódio, admiração, desprezo. Mas quem é realmente esse homem que divide a América e o mundo? Como um garoto de Queens, Nova York, construiu um império, estrelou um reality show e chegou ao posto mais alto do poder, nos Estados Unidos? Neste documentário, você vai conhecer de perto a trajetória extraordinária e controversa de Donald Trump. Uma história cheia de reviravoltas, sucessos, fracassos, escândalos e vitórias surpreendentes. Da ascensão no setor imobiliário ao caos na política, passando por momentos pessoais dramáticos que quase destruíram sua carreira, este é o retrato completo de uma das figuras mais marcantes do nosso tempo. Prepare-se para uma jornada que vai além das manchetes, revelando o lado que poucos conhecem. Fique conosco até o final, porque a história de Trump está longe de terminar. E o que vem a seguir pode mudar o futuro da América mais uma vez. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946 no distrito de Queens, Nova York, em uma família que já tinha suas raízes fincadas no setor imobiliário. Seu pai, Fred Trump, era um empresário bem-sucedido que construiu um império de imóveis residenciais em bairros populares da cidade, particularmente no Brooklyn e em Queens. Desde cedo, Donald teve contato com o mundo dos negócios, observando o pai com atenção e absorvendo as lições que o preparariam para o futuro. Embora a fortuna da família garantisse uma vida confortável, a infância de Trump não foi isenta de desafios. Ele era um garoto energético, rebelde e muitas vezes difícil de controlar. Esse comportamento, aliás, levou seus pais a tomarem uma decisão que mudaria a trajetória de sua vida: enviá-lo para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos. Na academia, Trump desenvolveu a disciplina e o desejo de vencer, além de um senso de liderança que se tornaria uma marca registrada de sua personalidade. Graduando-se na Wharton School of Finance da Universidade da Pensilvânia em 1968, Trump estava pronto para dar seus próprios passos no mundo dos negócios, mas decidiu começar sua carreira ao lado de seu pai, aprendendo o funcionamento do mercado imobiliário de Nova York. Ele logo se mostrou impaciente em relação ao que considerava ser o alcance limitado dos empreendimentos de Fred. Trump queria mais. Ele queria Manhattan. Nos anos 70, com a ambição de expandir os negócios da família, Trump decidiu focar em Manhattan, a parte mais glamourosa e competitiva de Nova York. Em 1976, fez sua primeira grande jogada ao garantir os direitos de desenvolvimento para o que viria a ser o Grand Hyatt Hotel, um projeto que revitalizou um trecho decadente da cidade. Mas a verdadeira joia da coroa, e talvez o projeto que melhor define o estilo Trump, veio em 1983 com a inauguração da Trump Tower. A Trump Tower não era apenas um prédio, era um símbolo. Situada na Quinta Avenida, a torre de vidro reluzente se tornou um marco da cidade, refletindo o gosto de Trump pelo luxo e pela grandiosidade. O edifício misturava apartamentos de luxo com escritórios e um shopping, tudo enfeitado com mármore rosa e ouro, um prenúncio do estilo extravagante que viria a definir a marca Trump. Durante esse período, Donald Trump se consolidou como uma celebridade por si só. Ele sabia como usar a mídia, dando entrevistas e sendo retratado como o empresário que transformava a paisagem de Nova York. Para muitos, ele representava o sonho americano, o homem que, apesar de ter nascido rico, tinha a ambição e a determinação de conquistar ainda mais. No entanto, a trajetória de Trump também foi marcada por riscos. Nos anos 80, ele diversificou seus negócios, adquirindo cassinos em Atlantic City,
uma linha aérea, Trump Shuttle, e até mesmo uma equipe de futebol americano, o New Jersey Generals, que jogava na liga de curta duração USFL, United States Football League. Mas, com grandes riscos, vem grandes responsabilidades, e a fortuna de Trump logo estaria por um fio. O final dos anos 80 e o início dos anos 90 trouxeram uma virada dramática na vida de Trump. Em meio à recessão econômica e ao colapso do mercado imobiliário, o império que ele havia construído com tanta confiança começou a desmoronar. Seus cassinos em Atlantic City enfrentavam grandes dificuldades financeiras e suas dívidas, que haviam disparado por conta de seus investimentos arriscados, estavam chegando a bilhões de dólares. Em 1991, a situação chegou a um ponto crítico. Trump teve que declarar falência corporativa em vários de seus negócios, inclusive em seu maior empreendimento em Atlantic City, o Trump Taj Mahal. No entanto, apesar das perdas gigantescas e do impacto na sua imagem pública, Trump foi habilidoso o suficiente para renegociar suas dívidas e reestruturar seus negócios. Ele conseguiu se manter à tona em um período que poderia ter destruído completamente sua carreira. Sua habilidade em escapar do desastre financeiro foi uma prova de sua resiliência e capacidade de se reinventar, mesmo quando muitos o davam por derrotado. No entanto, sua reputação de mago dos negócios começou a ser questionada, e a percepção pública de Trump como um empresário infalível se tornou mais complexa. À medida que Donald Trump preparava sua candidatura presidencial, um dos episódios mais controversos de sua vida veio à tona. O caso com a atriz de filmes adultos, Stormy Daniels. Daniels alegou ter tido um encontro íntimo com Trump em 2006, enquanto ele já era casado com Melania Trump, sua atual esposa. O verdadeiro escândalo, no entanto, não foi o suposto affair, mas sim o pagamento secreto de $130 mil feito à atriz em 2016 durante a corrida presidencial. Esse pagamento, segundo Daniels e seu então advogado Michael Avenatti, foi uma tentativa de garantir que a história não viesse à tona antes das eleições. A questão logo se transformou em uma investigação sobre possíveis violações das leis de financiamento de campanha, já que o pagamento poderia ser interpretado como uma tentativa de influenciar o resultado da eleição. Trump inicialmente negou qualquer envolvimento com Daniels e afirmou desconhecer o pagamento. No entanto, a situação se complicou quando Michael Cohen, advogado pessoal de Trump, admitiu que havia feito o pagamento com recursos próprios e, posteriormente, foi reembolsado por Trump. Isso levou a uma investigação federal, que culminou na condenação de Cohen por diversos crimes, incluindo fraude bancária e violação das regras de campanha eleitoral. O caso Stormy Daniels representou um dos muitos desafios legais enfrentados por Trump durante e após sua presidência. Mas, apesar do impacto negativo na mídia, ele conseguiu minimizar os danos em sua base de apoio, que via esses escândalos como parte de uma campanha maior de ataques contra ele. Em 2015, poucos acreditavam que Donald Trump levaria sua candidatura à presidência a sério. Ele havia flertado com a ideia em outras ocasiões, mas sempre acabava desistindo. No entanto, desta vez, Trump estava determinado. Sua entrada oficial na corrida foi marcada por um discurso controverso, em que atacou a imigração ilegal e prometeu construir um muro na fronteira com o México, uma promessa que se tornaria um dos pilares de sua campanha. Muitos especialistas políticos e a mídia americana ridicularizaram sua candidatura, tratando-a como uma piada. No entanto, Trump rapidamente começou a ganhar força. Ele usou seu carisma e seu conhecimento da mídia para controlar a narrativa, utilizando as redes sociais, em especial o Twitter,
como uma plataforma para se comunicar diretamente com seus apoiadores, sem intermediários. Sua campanha foi baseada em uma retórica nacionalista e populista, com o slogan Make America Great Again. Ele criticava o establishment político, prometendo drenar o pântano em Washington e devolver o poder ao povo. Para milhões de americanos, particularmente nas áreas rurais e industrializadas do país, Trump oferecia uma alternativa ao status quo, personificado pela elite política em Washington, D.C. Em 2016, contra todas as previsões, Trump derrotou Hillary Clinton em uma das eleições mais polarizadas da história dos Estados Unidos. Sua vitória chocou o mundo e dividiu a nação, dando início a uma presidência que seria marcada por controvérsias, reviravoltas e um estilo de governar completamente diferente do tradicional. Donald Trump tomou posse como o 45º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017. Desde o início de seu mandato, ele adotou um estilo de liderança que se diferenciava dos presidentes anteriores, marcando sua administração com uma comunicação direta, frequentemente por meio das redes sociais. Sua relação com a mídia foi tensa e ele frequentemente se referia a veículos de comunicação como fake news, o que gerou um debate acalorado sobre a liberdade de imprensa e a objetividade da cobertura jornalística. Um dos primeiros atos de sua presidência foi a assinatura de uma ordem executiva que impunha restrições à entrada de cidadãos de vários países de maioria muçulmana. Essa medida gerou reações polarizadas, com apoiadores argumentando que era necessária para a segurança nacional, enquanto críticos viam a ação como discriminatória. Esse foi apenas um dos muitos assuntos que provocaram discussões intensas durante seu mandato. Na economia, Trump implementou uma série de cortes de impostos que beneficiaram corporações e indivíduos de alta renda. Seus apoiadores acreditavam que essas políticas impulsionariam o crescimento econômico, enquanto os críticos apontavam que os cortes poderiam levar a um aumento do déficit federal. Além disso, a administração Trump enfrentou tensões comerciais, especialmente com a China, culminando em tarifas que impactaram diversos setores da economia. Em 2019, Trump foi alvo de um processo de impeachment, o primeiro de sua presidência, acusado de abuso de poder por supostamente solicitar a um líder estrangeiro que investigasse um rival político. O impeachment levou a um julgamento no Senado, onde ele foi absolvido, mas o episódio deixou um legado de divisão política que continuou a repercutir durante e após seu mandato. Em 2020, a pandemia de Covid-19 se espalhou globalmente e os Estados Unidos se tornaram um dos países mais afetados. A resposta da administração Trump à crise de saúde foi objeto de críticas e elogios, enquanto alguns argumentavam que o governo agiu rapidamente ao implementar medidas de distanciamento social e promover o desenvolvimento de vacinas. Outros apontaram que houve falhas na comunicação e na gestão da crise. A pandemia teve impactos profundos na economia, levando a um aumento significativo no desemprego e à falência de muitas pequenas empresas. Durante esse período, manifestações contra a brutalidade policial e as desigualdades raciais ganharam destaque, especialmente após a morte de George Floyd, em maio de 2020. A administração Trump adotou uma postura firme em relação a essas manifestações, priorizando a ordem pública, o que levou a debates sobre a abordagem do governo em questões de justiça social. As eleições presidenciais de 2020 ocorreram em um clima de grande polarização. Donald Trump se enfrentou ao candidato democrata Joe Biden em uma disputa que abordou temas como a gestão da pandemia, a economia e as tensões sociais. No dia 3 de novembro de 2020,
Biden foi declarado vencedor, mas Trump contestou os resultados, alegando fraudes eleitorais sem evidências substanciais. A situação culminou em eventos tumultuados no Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores de Trump invadiram o edifício em uma tentativa de contestar os resultados das eleições. Após deixar a Casa Branca em janeiro de 2021, Donald Trump continuou a ser uma figura influente na política americana. Sua base de apoiadores permaneceu leal e ele participou de vários eventos e comícios, reforçando sua presença no cenário político e apoiando candidatos que seguissem suas diretrizes. Em 2022, Trump anunciou oficialmente sua candidatura para as eleições presidenciais de 2024, enfatizando a importância de suas propostas e o desejo de recuperar o que considerava a grandeza da América. O Partido Republicano começou a se preparar para as primárias, com Trump se posicionando como um dos principais candidatos. Originalmente, o presidente Joe Biden era o candidato da oposição, tendo derrotado Trump nas eleições de 2020. Contudo, conforme se aproximavam as eleições de 2024, Biden decidiu não se candidatar à reeleição. Essa decisão levou a vice-presidente Kamala Harris a se tornar a nova candidata do Partido Democrata. A mudança no cenário eleitoral gerou novos debates sobre as prioridades dos partidos e as questões que seriam abordadas durante a campanha. Kamala Harris, agora como candidata, apresentou uma nova dinâmica à corrida presidencial, levando a discussões sobre os temas relevantes para o eleitorado. À medida que a competição se intensificava, o país se preparava para mais um ciclo eleitoral, marcado por debates sobre políticas, questões sociais e a direção futura dos Estados Unidos. A figura de Trump continuava a ser central nas discussões políticas, levantando questionamentos sobre seu legado e seu impacto no Partido Republicano. O ciclo eleitoral de 2024 promete ser um capítulo significativo na história política do país, com Donald Trump e Kamala Harris como protagonistas, em um cenário que reflete as divisões e as prioridades da sociedade americana contemporânea. Conforme nos aproximamos do final deste vídeo, é essencial considerar como a trajetória de Donald Trump influenciou a política atual e como os próximos eventos moldarão o futuro. A política americana é dinâmica e cheia de complexidades, e entender esses desdobramentos é fundamental para a compreensão do presente e do que está por vir. Agradecemos por acompanhar nossa análise da vida de Donald Trump. Se você achou este vídeo interessante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos. Até a próxima!